Olá pessoal, aqui é Cissa Gomes do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre uma técnica que nós utilizamos muito aqui no Núcleo, que é a apometria. Você sabe o que é apometria? Se você quer saber, fique comigo porque eu vou te explicar. Nós utilizamos com muita frequência um tratamento conhecido como apometria. A apometria foi a primeira técnica com a qual eu trabalhei dentro do consultório, de uma maneira holística. Foi a primeira descoberta que eu tive depois do Reiki, depois de algumas formações. A apometria foi a minha grande descoberta mesmo, que por muitos anos, mais de 10 anos, vem alavancando os trabalhos de cura e os tratamentos aqui que nós estamos desenvolvendo. Bom, gente, a apometria, ela é uma técnica que foi trazida para o Brasil por um médico. Então, inicialmente, ela era uma técnica de tratamento médico. Quem trouxe a técnica foi o Dr. Luiz Rodrigues, que na realidade era um farmacêutico. E ele trabalhava com esta técnica parecida, que ele dava o nome de hipnometria, e ele tratava pacientes que tinham processos psiquiátricos. O Dr. José Lacerda, então, que é um cirurgião, lá do Rio Grande do Sul, durante esse congresso médico que aconteceu, um congresso médico espírita, ele teve acesso, conheceu a técnica com o Dr. Luiz Rodrigues e a partir daí ele nomeou de apometria e começou a utilizar não só em casos psiquiátricos, mas ele começou a utilizar como uma técnica de desobsessão espiritual e para tratamento de qualquer tipo de doença, de patologia, tá? Bom, a partir daí, o Dr. Lacerda criou as leis da apometria, são regras, são leis aplicadas a essa técnica e elas são utilizadas até hoje. Apometria significa, é uma nomenclatura que vem do grego e significa ir além de. Ir além de. Mas ela é uma técnica que faz através de pulsos magnéticos, que são o estalar de dedos, através de pulsos magnéticos, associado a uma intenção mental, então uma força-pensamento dirigida com uma determinada intenção, ela é capaz de separar os corpos sutis de uma pessoa para uma determinada finalidade. No caso aqui, nós queremos a limpeza, a cura. Então, quando eu dou uma ordem mental acompanhada de pulsos e dando a ordem de separar os corpos da pessoa em questão que vai ser atendida, queira ela ou não, esses corpos serão separados e encaminhados para os lugares com os quais os grupos de apometria trabalham, Geralmente são as colônias ou os hospitais que ficam localizados no astral. Apesar de nós falarmos em corpos espirituais, corpo mental, corpo astral, colônias espirituais, hospitais do astral, a apometria não tem nenhuma conotação religiosa, ok? Hoje, e já de muito tempo, ela vem sendo realizada dentro de grupos kardecistas, mas ela não tem conotação religiosa nenhuma, ok? Normalmente, a apometria clássica, ela é realizada por um grupo de pessoas, um grupo de médiums, que são pessoas capazes de captar as energias, através desse desdobramento dos corpos. Todos os trabalhadores também ficam desdobrados, então fica muito mais fácil você entrar em contato com a quarta dimensão, Nós estamos na terceira dimensão,
encarnados, e quando há o desdobramento, apesar de você estar consciente, é como se você estivesse na dimensão dos sonhos, na dimensão do pensamento. E quando todos estão em desdobramento, o encontro nestas dimensões fica muito mais fácil. E o trabalho de cura, de resgate, de retirada de processos, né, energéticos, fica muito mais fácil também. Mas novamente eu vou insistir, não tem conotação religiosa nenhuma, ok? Tá. A apometria, então, clássica, ela precisa ser realizada por um dirigente, que é a pessoa que vai conduzir a sessão, pela pessoa que vai ser atendida e pelo menos mais 2 pessoas que são os captadores. Por quê? Para que é que serve a apometria? Para qualquer coisa, qualquer tipo de processo. Desde uma doença física, uma doença psiquiátrica, um processo espiritual, mental, não importa. Todos os processos podem ser tratados com apometria. Por quê? Se nós lembrarmos que o homem, que o ser encarnado, ele tem esses outros corpos sutis, né? Lembra que eu já falei isso em vídeos anteriores? Nós estamos na Terra vivenciando uma experiência humana encarnada, porém a nossa essência é divina. Nós somos espíritos e para chegarmos até aqui, nós precisamos dos vários veículos, dos vários corpos que nos animam para que possamos encarnar nesse planeta, na Terra, e ficar aqui sobre as leis do eletromagnetismo, né? Da gravidade e tudo mais. Mas não há como negar que esses outros corpos existem e que em termos de vibração, o corpo físico ele é o mais denso de todos. Ele é o que possui um maior número de átomos acumulados muito próximos uns dos outros, né? Tem um processo vibratório intenso e à medida que os corpos vão se sutilizando, né? Depois do corpo físico eu tenho o duplo etérico, aí eu vou ter o meu corpo astral, o corpo mental superior, o búdico, o átmico, que já é a centelha divina. À medida que o corpo vai se sutilizando, ele vai tendo uma vibração maior. Os átomos eles ficam muito mais separados, é tudo muito mais sutil. Então imagine que quando eu tenho um processo no meu corpo, que é o mais denso de todos eles, esse processo muito provavelmente já passou pelos outros corpos, até que finalmente ele se materializa no corpo físico. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve um tumor, um câncer de tireoide. Ok, nós sabemos, até pela medicina germânica, pelo bioalinhamento, pelos vários segmentos que entendem que o corpo fala, né, o corpo somatiza. Você sabe que por trás desse câncer de tireoide existe um conflito. Esse conflito pode estar relacionado a várias coisas. Por exemplo, aquela pessoa que, por uma questão de comportamento, ela vai engolindo várias situações, não coloca para fora, né? Então ela tem uma questão de criação, ela tem crenças e ela vai suportando situações e vai suportando e de repente o chakra laríngeo fica muito bloqueado porque ela não põe nada para fora. Esse bloqueio vai persistindo, até que aquilo se transforme numa doença física, né? Então, imagine que já se fixou ali como uma doença, como um tumor, mas isso começou no seu comportamento, nas suas crenças, e essas crenças podem estar relacionadas a questões familiares, da ancestralidade ou mesmo da própria pessoa, de encarnações passadas. Então ela pode trazer com ela um trauma, um comportamento que ela já vem repetindo há várias encarnações, por exemplo, e que nesta ela acaba trazendo como uma das coisas a serem tratadas, um dos desafios a ser vencido, né? É um desafio que vem para ser vencido, um compromisso que ela faz com si mesma para melhorar nesse aspecto e tudo mais, enfim.
Então não adianta simplesmente tirar o tumor, né? Eu vou remover sim, mecanicamente, aquilo que já se somatizou, mas se ela não muda a emoção que vem por trás disso, se ela não muda a sua história, se ela não rompe com as memórias passadas, se ela não vai até a sua história de vidas passadas e rompe com esse processo, amanhã ela vai ter uma outra doença relacionada à mesma questão. Então, a apometria ela vem para nos auxiliar no próprio processo físico, porque quando eu trabalho no duplo etérico, quando eu trabalho no corpo astral, eu paro, a energia deletéria ela cessa, aquela energia, aquele conflito, bloqueio energético, ele vai cessar. E uma vez fluindo a energia através dos chakras e tudo mais, para de haver a sinalização da doença e começa a haver uma sinalização para saúde. Então a chance de retornar algum processo ali, se não na tireoide, num outro órgão que esteja mais próximo, nós vamos eliminar esse processo. E se for um pouco além, se eu voltar lá em vidas, momentos passados e conseguir resgatar a própria história dessa pessoa e transmutar essa história, né? Com isso também passo a romper com aquela crença que ela tinha de outras vidas, né? Situações em que ela ficou engasgada em outros momentos, e a gente consegue refazer, reequilibrar tudo isso para que ela não volte a adoecer. Deu para entender mais ou menos como é o processo? Então, na apometria, nós damos ordens que são mais ou menos assim. É claro que tem todo um processo, faz parte do nosso curso de formação de terapeuta, tá? Como eu disse, é um dos pilares do nosso tratamento. Mas é o seguinte, quando eu peço para que os corpos sejam separados e levados ao nosso hospital, o hospital que nos atende, né, o Hospital Raio de Luz, esses corpos vão sendo separados e algumas coisas podem acontecer nesse momento. As pessoas podem trazer para dentro daquele espaço que foi aberto, né, para captação das pessoas, dos médiuns, ou trazem intrusos, obsessores que possam estar ali à sua volta, né? Às vezes você carrega obsessores de vidas e vidas passadas, alguém aguardando um pedido de desculpas, de perdão e fica aí séculos preso numa determinada situação. Mas hoje se sabe que 80%, 90% das manifestações que acontecem durante uma sessão de apometria, elas se tratam do que a gente conhece como personalidades múltiplas ou subpersonalidades. O que são as personalidades múltiplas? Sou eu mesma em vidas passadas. Então, personalidades que eu assumi em vidas anteriores, né? Os papéis que eu assumi, os atores que eu fui em vidas passadas e que às vezes não foram resolvidas algumas questões e eles continuam lá. Quer dizer, eu estou aqui, mas eu também continuo vivendo dores, conflitos, né? Em outros momentos. E muitas vezes numa sessão de apometria, essas partes de nós que ficaram presas em traumas, né? E são muitos, uma vez que estamos aqui encarnando há milênios. Então, eu posso trazer essas personalidades, né? E curá-las numa sessão. E ela para de reverberar sobre a minha vida. E ela é incorporada à minha centelha divina. Então, eu resolvi aquela questão que estava lá atrás. Quantas vezes você tem que encarnar para resolver uma questão porque ela não ficou resolvida? E quando na apometria eu resolvo isso através desse mecanismo, é quase que a garantia de uma encarnação a menos, né? Você vai resgatar e vai corrigir. E às vezes é uma coisa muito simples de ser feita e aquelas partes de nós então que ficaram em dor, elas são recolhidas e são recolocadas na nossa centelha divina, até que um dia possamos recolher tudo que é nosso para ascender, né? Então é um trabalho belíssimo que vai vai buscar a nossa essência, vai buscar as nossas dores de vidas e vidas e vidas passadas, tudo aquilo que foi permitido,
E existe uma outra coisa, que são as subpersonalidades. O que é uma subpersonalidade? Durante esta encarnação mesmo, durante esta nossa vida, imagine quantas vezes você não sentiu ódio, não sentiu raiva, amargura, não viveu um momento de choque emocional em que você queria ter feito alguma coisa e não fez. Essas coisas criam, a partir do nosso emocional, energias que tomam forma, que são na realidade chamadas de subpersonalidades. São partes de mim, energéticas, que ficam soltas por aí. E eu posso passar a sofrer os efeitos desta minha energia. Então, eu senti muito ódio, eu quis matar alguém, criei um ser. É exatamente isso, né? Eu crio um ser que é parte de mim, amargurado, odiando, querendo matar. E ele fica perdido por aí, passeando por aí. E muitas vezes ele também passa a me obsediar, né? Então, são pedaços de nós desta encarnação. Esse também é um trabalho que nós fazemos na apometria, recolhendo essas subpersonalidades, entenderam? Então, imagine uma técnica capaz de curar, resgato as minhas subpersonalidades desta vida, que são os meus sentimentos negativos que ficaram perdidos por aí, faço uma verdadeira faxina no meu condomínio espiritual, de maneira que eu fique absolutamente limpo e livre das amarras que me impedem de ser feliz, tá? E sempre há uma questão, gente. Tudo pode ser tratado pela apometria. Eu não encontro o amor da minha vida. Por que será que eu só encontro pessoas abusivas? Se a causa não está nessa encarnação, ela está em outra. Se ela não é crença, ela está em outro momento. Ela está na sua ancestralidade e nós temos recursos para tudo isso. Então, a apometria é um trabalho lindo, foi deixado mesmo para a humanidade, né? Um processo, você consegue trabalhar individualmente, então tratar uma pessoa de cada vez, mas existem as apometrias que a gente faz de forma coletiva. É possível fazer apometria para o planeta e os resgates são imensos. Os apômetras têm um trabalho belíssimo de resgate, tá? De auxílio mesmo na 4ª dimensão, na 5ª dimensão. E esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui com mais frequência. Todas as sextas-feiras nós trabalhamos com apometria. Porém, a nossa apometria é feita de uma forma um pouco diferente, não necessitando da presença de 4, 5 trabalhadores, porque é uma apometria feita para consultórios, que nós chamamos de apometria terapêutica. Ela veio de uma variação da apometria quântica de Carina Greco, que trouxe muita segurança no trabalho, né? Para que todo terapeuta possa fazer com muita segurança, sem invadir processos kármicos, sem trazer nenhum tipo de energia deletéria para o seu próprio corpo físico, para o seu corpo astral. E nós ensinamos tudo isso aqui. Na apometria terapêutica, é você e o cliente. É uma sessão rápida, porém efetiva. E além da apometria terapêutica, eu deixei para vocês lá nos stories do Instagram uma pequena avaliação da mesa apométrica que eu criei. E é um processo muito rápido, muito seguro, em que você, terapeuta, pode trabalhar na mesa, né? Na mesa apométrica, não precisa nem de uma maca, nada disso. E pode trabalhar à distância também, tá? Então, gente, eu queria falar só um pouquinho hoje para vocês entenderem do que se trata a apometria. Quero convidá-los para conhecer o nosso trabalho, tá? Quem quiser conhecer, nos mande um recadinho, porque às sextas-feiras o trabalho aqui é aberto, só que durante a pandemia nós restringimos o atendimento, né, para um número limitado. Portanto, quem desejar passar pelo tratamento ou quiser conhecer o nosso trabalho, precisa mandar um recadinho lá no Instagram ou através do nosso site, né, www.apometria.com.br.
nucleoclaraluz.com.br e será um prazer recebê-los aqui, tá? Para conhecer. E eu também convido vocês a fazerem o nosso curso de formação em apometria terapêutica, né? E na mesa apométrica. Nós vamos ter um curso agora no dia 19 e 20 de setembro, ou o nosso curso online, que vai ter aí mais de 150 horas de curso, onde nós vamos sim falar tanto da apometria tradicional, ensinar a técnica, a apometria terapêutica e a mesa apométrica. Ok? Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se acham que o conteúdo é relevante, divulguem o nosso vídeo, divulguem o nosso canal, acessem as nossas redes sociais, nos sigam aqui no canal do YouTube e acessem aí o sininho, né? Para que vocês possam receber as notificações de todos os conteúdos que nós vamos passando. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem as perguntas, porque eu faço questão de responder. E é isso. Tenham todos uma ótima semana, um grande beijo e eu espero vocês. Tchau! Olá, pessoal. Aqui é Cissa Gomes, do Núcleo Clara Luz de Terapias Vibracionais. E hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês o uso da mesa apométrica, que foi uma mesa que eu criei a partir de símbolos, né, já conhecidos, porém com uma determinação pré-estabelecida, né? Sempre lembrando que para se fazer um atendimento à distância, é preciso que a pessoa que vai passar pelo procedimento tenha autorizado, ou na incapacidade da sua autorização, por questões, uma pessoa que está em coma, incapaz de decidir, aí um familiar, alguém pode te pedir para que seja feito o trabalho, tá? Então, está autorizado esse trabalho para esta pessoa. Nós colocamos aqui na região do decágono, né, onde fica o testemunho, e aí vamos dar início. Como é que a gente faz esse trabalho? Todos os símbolos que representam a nossa segurança e os elementos que vão ser trabalhados aqui na mesa, nós vamos preenchendo com cristais, tá? Então, as egrégoras, Santa Ametista, Santa Esmeralda, o símbolo de Oxua, Yin e Yang, a estrela de 5 pontas, a nossa segurança aqui dos guardiões, o nosso Merkabah, que é o nosso veículo de luz, quando fazemos o processo de desdobramento dos nossos corpos, né? O conselho kármico, e é isso. E aí vamos averiguar como estão os corpos da pessoa, do assistido, como estão os chakras, e a partir daí identificar se existem ou não energias intrusas, implantes, chips, se existe algum tipo de magia, de obsessor, enfim, tudo isso nós vamos detectar aqui e tratar, ok? Pronto, pessoal. Então, em menos de 15 minutos, a nossa mesa apométrica está pronta e os distúrbios todos corrigidos. Vocês observam que onde tem as pedrinhas, o processo foi tratado. E aí, a partir daí, determinando através do pêndulo o tempo que devemos deixar a mesa, e isso geralmente é questão de minutos também, o trabalho de apometria na mesa fica pronto, absolutamente seguro e com resultados incríveis, tá? Então essa é uma técnica terapêutica que nós ensinamos aqui no espaço, no Núcleo Clara Luz, e que faz parte do nosso curso também, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e se quiserem saber mais informações, entre em contato conosco aí através das redes sociais. Grande beijo!